Olá, meu nome é Alcir, nós estamos aqui no Mentes em Movimento, um videocast que tem o intuito de trazer o conteúdo de saúde mental em várias áreas, né, de conhecimento. Hoje nós estamos aqui com o Chico Zaltisman, que é um nutricionista aqui na cidade de Guaratinguetá há 12 anos, atende hoje no bairro conhecido como Vila Paraíba, Vila Paraíba, aqui em Guaratinguetá. E o intuito, né, desse bate-papo com o Chico hoje é trazer o tema saúde mental na área da nutrição, né? E muito bacana que ter o Chico comigo aqui. A gente conversando um pouquinho aqui de bastidores, eu descobri que eu fui assim um dos primeiros ali pacientes dele ali. Foi um dos primeiros 10 ou 20 pacientes aí em 2013, quando eu comecei. Caramba, eu não tinha nem ideia disso, né? Conheci o Chico, ele trabalhava também, né, numa farmácia, né? Fazia uma... Santo Antônio, cuidava da parte de suplemento. Foi quando eu estava me formando ainda. Caramba. E aí, depois que eu me formei, fiquei só na clínica. Legal. E Você tinha uma parceria também com a Farma... Como é que é o nome daquela? A Farma Express? Farma Express também. Ó, a gente nem tá ganhando para fazer propaganda, né? Mas é um pouco da história dele, né? Eu me sinto assim, de verdade honrado. Hoje o Chico, ele é um dos nutricionistas mais conhecidos aqui da nossa região, da cidade entre aqui de Aparecida, Guaratinguetá, né, Lorena. Então, assim, é um nome muito forte na nutrição. E assim, me sinto honrado ter feito parte desse início sem saber. A honra é minha, por esse convite aí. E eu queria que você, Chico, falasse para mim assim, quem é o Chico fora do consultório e como que você chegou até a nutrição? Bom, Alcir, é o seguinte, o Chico fora do consultório é um Chico bem simples, porque eu era biólogo antes, né? Então eu gosto muito de trilha, de natureza, de cachoeira, de mar. Então eu gosto muito dessa parte, né, de natureza. E também gostaria de falar que eu tenho um hobby, eu me dedico muito ao hobby que eu tenho, que é o aquarismo. Eu tenho vários aquários, aquários plantados, aquários com peixe jumbo, então boa parte do tempo, quando eu não estou trabalhando, eu estou mexendo com isso, que ali é uma terapia para mim, esse hobby. E também gosto muito de esporte, gosto muito de treinar, e a família também é muito importante, né? Fico bastante, tenho uma filha de 11 anos, então faço bastante coisa com ela. Ela gosta também das mesmas coisas que eu, desde criança foi incentivando essa parte, foi aprendendo. Então eu gosto de coisas simples, coisa que me dá prazer, como hobby, essa parte de natureza. E o treino, que daí também a gente não consegue ficar sem, que é uma terapia pra gente. Exato, cara. Eu também encaro assim. Hoje eu tô um pouco mais devagar, assim, com a questão da corrida de rua. Mas em 2023, acho que 2023, eu corri a São Silvestre. Caramba. Então, assim, e foi interessante pra minha corrida na minha vida, porque eu não gostava, mas quando eu conheci a minha esposa corria, né? E a minha esposa ficava... assim, pedindo para eu acompanhar. Não, você vai deixar eu correr sozinha, corre comigo, que não sei o que e tal. E aí eu comecei a acompanhar ela. E aí eu, cara, assim, eu me apaixonei, assim, porque era um tempo, assim, maravilhoso, assim, para escape, sabe? Gostoso. E aí eu saí, aí comecei, corre 5 km, aí, cara, meia hora, assim. E aí, cara, nas corridas, assim, às vezes eu saía, eu corria, às vezes você tá com alguma situação, aí eu chorava correndo sozinho pra rua. Acho que os caras deviam passar falando assim, esse maluco é doido, né, cara? O cara correndo, chorando pra rua. Mas, assim, às vezes ouvindo um louvor, às vezes ouvindo um rock mesmo e tal, assim, vai daquela necessidade. Só que daí eu comecei a achar, tipo assim, cara, pô, meia hora é pouco, cara. Aí eu comecei a aumentar o KM para poder ter mais esse tempo mesmo assim de ócio, vamos dizer assim, né? Um ócio produtivo ali, né? E aí comecei 6 km, 8, 10, 12, e aí fui chegando cheguei a correr até 18. Hoje eu tô um pouquinho mais devagar, mas assim, querendo ou não, a musculação, né? Desde a época que a gente se conheceu lá, com certeza, eu já tava assim, nessas idas e vindas assim, né? Sempre gostou, né? Sempre gostei, e comecei a treinar assim um pouco tardio, assim, eu tô com 44 anos, mas eu comecei com 26, né? Então, mas assim, ainda hoje é o meu tempinho de escape, sabe? Mesma coisa, fone de ouvido, tô lá,
arrebento na carga lá. É uma satisfação enorme, né? Dá um bem-estar. Então, assim, para mim também é muito isso daí. Você falou a questão da família, né? Excepcional. Uma coisa, assim, que eu tenho reparado, assim, em algumas pessoas que são, vamos dizer assim, mais, assim, das antigas, né? Que hoje cresceram, né? Eu tive aqui recentemente com o Diego é um parceirão, que é o Diego da Riad, né? Que aqui na região tá bem conhecido e tal. Mas, um cara que também começou, assim, de maneira bem simples, mas, assim, uma coisa que a gente percebe é a simplicidade, sabe? Tipo, a sua, né, a gente tá falando agora um pouco do Calil, do Diego. Então, assim, muito bacana mesmo, assim, sabe? Ver que são profissionais que já conseguiram um certo lugar de destaque, né? A gente, lógico, pela competência e tudo, mas se mantém, assim, simples, né? Como você falou, eu gosto de coisas simples. Acho que a gente tem que manter nossa essência, né? Muito bacana. Isso aí a gente não pode perder. Né? E essa questão também que você trouxe, né? Do tempo de convivência ali, de qualidade com a sua filha, né? E a importância tem que disso. Aproveitar que isso passa muito rápido. A gente tem que aproveitar esse momento, porque depois cresce, vai fazer faculdade, morar fora, a gente vai vendo cada vez menos, né? Exato. Chico, eu também nos bastidores a gente estava conversando um pouquinho assim da minha atuação, né? E hoje eu tenho a oportunidade de ser professor, ser docente, não psicanalista, na Fundação Casa, né? E a gente vê, e realmente, assim, na linha de estudo da psicanálise que eu sigo, né, tem um autor, que é o autor assim, que eu mais acompanho, que é o Winnicott, e ele fala muito sobre isso, sabe? Sobre a questão de um lar suficientemente bom. É um lar onde não só você supre as necessidades, tipo comida, teto, né, do filho, mas também você supre essas necessidades emocionais, né? Seja na imposição de limites, né, para ela entender o que é certo e o que é errado, mas também nessa presença, sabe? Sim, e a gente vê muitos casos, assim, às vezes dentro, né, de instituições como a Fundação, ou fora mesmo da Fundação, assim, às vezes eu atendo adolescentes aqui, então eu tenho adolescentes de 13, 14 anos que eu atendo, e a gente vê, assim, o impacto da família, o impacto não só nos adolescentes, mas nos adultos, né, o impacto, assim, de uma infância que não tem, por exemplo, esse acompanhamento que você disse que você faz. Então, assim, cara, parabéns. Obrigado. E você pode ter certeza que você vai colher, assim, excelentes frutos, né, com relação à sua paternidade, mas o principal, a sua filha vai estar, com certeza, muito segura, muito bem encaminhada, porque ela sabe que ela tem uma segurança, um respaldo por trás, sabe? Então, assim, é importantíssimo isso. Chico, o que te levou, então, a escolher, por exemplo, né, dentro das suas áreas de atuação, né, você tinha comentado comigo que você hoje foca mais na questão da obesidade, dos idosos e até de atletas de endurance, né? É assim que fala? Endurance, isso. Endurance. E o que te levou, assim, para esse caminho, né? Porque, às vezes, assim, a gente está na nossa jornada ali profissional, a gente começa a se identificar ou tem, às vezes, algum motivo específico para te conduzir para aquilo. Como é que foi isso para você? Eu vou falar, cada público aí tem um motivo. A obesidade, o que acontece? Eu fui uma criança com obesidade, eu fui uma criança gordinha e sofri muito bullying na escola, né? Chico Baleia, 10 sacos de areia, isso me marcou. E depois, no início da adolescência, eu comecei a treinar já bastante Kung Fu, que na época tinha, Kung Fu era forte aqui na cidade, e entrei muito cedo na musculação, com 14 anos, porque eu queria reverter aquela situação. E aí comecei a emagrecer, comecei a melhorar a composição corporal, comecei a me interessar pelo esporte cada vez mais, aí participava de campeonato de supino. Legal. Aí eu comecei a ver que tudo melhorou na minha vida. E aí, quando eu comecei a atender, eu percebi que as pessoas que mais precisavam de ajuda eram as pessoas que tinham obesidade, porque a obesidade é multifatorial, então a gente precisa entender muito bem essa doença crônica para poder ajudar. A gente tem que entender a fisiologia da obesidade, entender como é que funciona, a alteração que eles têm no centro da fome. E é muito satisfatório na hora que você vê lá a alegria que eles ficam, a qualidade de vida que como melhora, um exame bioquímico melhorando. Você vê o que você agrega na vida da pessoa, o bem que você faz para a pessoa.
E aí, pelo fato de eu ter emagrecido algumas pessoas, começaram a vir mais pessoas com quadro de obesidade e eu senti a necessidade de me especializar nessa área. Acabei fazendo uma pós-graduação em emagrecimento e síndrome metabólica, que foi um divisor de águas na minha carreira. E aí, o público, a obesidade é um público que vem crescendo, né? Tem muitos casos de obesidade, infelizmente, por conta dessa rotina corrida de industrializado, ultraprocessado, muitas pessoas que não fazem atividade física, até pelo ambiente obesogênico que vem na vida da pessoa ali desde criança. E eu senti necessidade e gosto de atender muito esse público por conta disso que eu falei. Entendi. Os idosos já foi uma paixão um pouco mais recente, que começou em 2021, desde que meu pai ficou doente. Meu pai já faleceu em 2024, o ano passado, e aí o que houve? Assim, eu senti uma necessidade muito grande de ajudá-lo. Eu comecei a estudar essa parte porque ele ficou com uma demência, né, com Alzheimer, e eu vejo que muitos profissionais se preocupam aí com a parte cognitiva, que é importante, obviamente, mas a parte da composição corporal é muito importante, porque pelo fato da redução da ingesta calórica, eles começam a perder muita massa muscular, isso vai impactando na vida do idoso, não só o idoso com demência, mas o idoso em geral, vai tendo um impacto muito grande na autonomia. E aí a gente vê que com a intervenção correta da nutrição, suplementação, a gente consegue reverter e estabilizar esse quadro. Isso também é muito satisfatório. A gente vê que a gente está dando qualidade de vida para a pessoa ali, que está mais velha, ela vai preservar aquela autonomia durante muito tempo e vai melhorar, porque é uma doença, né? Por exemplo, a demência, que é um curso muito prolongado, muito sofrido. Então, se a gente consegue preservar a autonomia, preservar a massa muscular, né? A parte cardiorrespiratória, e a gente fica muito satisfeito com o resultado. Legal. Isso aí foi a parte do idoso. Então, eu venho atendendo cada vez mais idosos por conta disso. E a parte de endurance, assim, é uma satisfação enorme. Você pegar um paciente que corre, que faz triatlo, que faz alguma atividade, melhorar a performance dele, ele voltar no retorno e falar: nossa, Chico, melhorei pra caramba, não tô cansando, não tô fadigando, eu tô conseguindo melhorar aqui o pace, eu tô conseguindo recuperar mais rápido. Isso é extremamente satisfatório. Eu comecei a ficar muito, muito mais interessado por conta dos resultados. Então, resumindo, esses três públicos, o que me motivou são os resultados que a gente vai vendo na clínica e a gente sente a necessidade de estudar cada vez mais para poder ajudar esses públicos. Pô, que legal. Você trouxe, assim, o primeiro ponto assim, que eu achei sensacional é o seguinte: sempre ligado a pessoas, nunca ligado assim é comercial, vamos dizer assim, né? Tem um autor que eu gosto muito, que ele era vou colocar assim, tá? Mas não sei se é o termo correto, mas assim, ele era como se fosse um discípulo do Freud na época, que Freud começou a desenvolver a psicanálise, né? O criador da psicanálise. E bem naquela época estoura a Segunda Guerra Mundial, e tem esse autor, né, que é o Viktor Frankl. Ele era médico, estava estudando psicanálise com Freud. Ele até teve a oportunidade, para não ser levado para campo de concentração, ele teve a oportunidade de ir para os Estados Unidos, mas abdicou do direito que ele tinha de ir com a esposa para ficar, porque o pai e a mãe iam para um campo de concentração, e ele falou: não vou abandoná-los, vou ficar com eles. Então ele abriu mão e foi para o campo de concentração, né? Lá ele perdeu o pai, perdeu a esposa, perdeu tudo, né? E ele começa a estudar por que algumas pessoas, mesmo naquela situação, ele até usa uma frase no livro assim, que eu achei sensacional, que ele diz assim, que as pessoas, elas se limitavam à sua mera existência, porque eles não tinham roupa, não tinham mais perspectiva de vida, tinham perdido tudo, então eles só estavam ali existindo, né? Então ele fala assim: cara, por que essas pessoas seguem em frente? Por que algumas pessoas desanimam e outras não, né? E aí ele vai entender que essas pessoas, na verdade, buscam elas têm assim um sentido na vida, sabe?
E quando a gente vê, por exemplo, você falando sobre isso, né, eu vejo que isso é o que dá qualidade no que você faz. Porque tem um sentido, sabe assim? Exatamente. Tipo, cara, eu sofri, né? Então, tipo assim, muito melhor do que você ouvir falar de algo é quando você viveu esse algo. Sabe, tem gente que tem até uma frase que o pessoal fala assim, né? Na verdade tá no livro de Jó, né? É quando Jó tá no finalzinho lá, que Jó tava balançado porque ele tinha perdido tudo e tal, e aí Deus conversa com ele e no final ele fala assim, caramba, antes eu te conhecia por ouvir falar, mas hoje eu te conheço porque a gente teve vamos dizer, esse contato. Então, assim, quando a gente vive algo, como você, por exemplo, viveu a obesidade, né, e sofreu com isso, sofreu o bullying ali e tal, você sentiu a dor das pessoas, e ali nasce um motivo, assim, real para que você queira propiciar para essas pessoas uma possibilidade, uma vida diferente, né, um alívio com relação a isso. Certeza. Você viveu a questão do Alzheimer na sua casa, né? E aí você viu o quanto isso é importante, você usou da sua profissão para beneficiar inicialmente seu pai, mas viu que você poderia estender isso a outros, né? E a questão dos atletas, né? Que foi assim, cara, através, vamos dizer, da minha ciência aqui, né, a nutrição, eu consigo melhorar as performances e tal, e ver isso acontecendo. Então você, de novo, pensou nas pessoas ali, nos resultados deles ali. E esse Viktor Frankl, no livro dele, ele fala assim que os médicos, em um dos livros dele, né, ele fala que os médicos deveriam, né, no caso lá naquela época, né, não vamos generalizar para hoje, mas a gente sabe, infelizmente, que existe isso, não só na medicina, mas em outras profissões. Mas ele fala assim, porque como ele era médico, ele estava falando vamos dizer, do círculo dele, né, que os médicos deveriam parar de olhar os pacientes como casos. Então, assim, qual é o caso aqui? Não. Quem é o paciente? E por trás do paciente tem um caso. Então, assim, mas antes eu olho para o ser humano. Entendo. Sabe? Então, assim, da mesma forma que você, a gente estava conversando assim que você chegou, né? Você falou, caramba, você é psicanalista, né? Cara, mas você já era naquela época e tal. E, cara, não, né? Como eu estava te falando, foi a mesma coisa, né? Através ali da ação social com igrejas, a gente começa a se deparar com muitas situações de vulnerabilidade, né? Hoje, como professor também, você vê em sala de aula muitas situações assim de alunos que passam por dificuldades e tal, e você, de alguma forma, claro, no ambiente de sala de aula eu não sou psicanalista, no ambiente da ação social eu não sou psicanalista, mas, de alguma forma, se eu souber como abordar, como lidar com aquilo, é muito mais gratificante, porque você pode propiciar para aquela pessoa, de repente, momentaneamente ali, uma qualidade de vida, o mesmo objetivo. E aí eu falei, cara, se eu posso fazer isso nesses locais, eu posso levar isso para um consultório e ter um alcance muito maior. E, inclusive, esse é o intuito desse videocast, é levar exatamente essas experiências para as pessoas, para que elas consigam entender que, de repente, se elas estão passando por algum problema, elas podem encontrar um escape, uma saída, sabe? Perfeito. Então, assim, sensacional, cara, a sua história, né? E, assim, mais uma vez, assim, parabéns, cara, porque é um trabalho, assim, realmente sensacional. Pra gente fechar essa parte, assim, da apresentação, né? Que, na verdade, a gente já entrou em saúde mental, já tá tudo, né? Mas, assim, como é que é a sua rotina no consultório e nas redes sociais? Porque você é bem presente ali nos stories, eu vejo que seus pacientes postam bastante e tal, né? Então, assim, como é que fica esse, então, no consultório e nas redes sociais, esse posicionamento, assim, de ajudar as pessoas a mudar os hábitos alimentares e tal? Então, assim, é isso que você falou, né? Que você notou. Meus pacientes repostam muito ali, às vezes vão fazer um almoço, tiram foto ali do prato de comida. Exato. E repostam, me marcam. Eu acho muito legal isso, fico muito contente, porque isso acaba incentivando outras pessoas a seguirem um planejamento também, né? Que elas veem que aquilo ali não é um bicho de 7 cabeças, né? Que é um arroz, feijão, um bife, ali é uma coisa bem simples, né? Isso. Então eu gosto muito de repostar isso e às vezes fazer um vídeo explicando como a gente pode fazer uma nutrição mais prática, mais fácil, que a gente vê muita coisa hoje elaborada demais, enfeitada,
Você vai ter que comprar a castanha do Himalaia com grão do sul da Ásia. Então, entendeu? Então, eu gosto sempre de desmistificar essa parte da nutrição, que a gente pode fazer algo. Isso que minha missão na rede social é essa, sempre desmistificar essa parte da nutrição e dá para fazer, mostrar que dá para fazer algo simples, fácil, acessível economicamente e que funcione. Uhum. Então, essa seria, acho que, a principal missão que eu tenho na rede social hoje, né? Colocar ali, mostrar que tem um protocolo para a pessoa, como se diz aí, não é para o caso. Então, isso aí é muito importante as pessoas saberem disso, que tem um protocolo específico para ela. E qual que é o protocolo? Aquele que ela vai ter uma adesão a longo prazo, vai conseguir seguir aquele protocolo que vai dar resultado. Então, seria essa a missão na rede social. Legal. Básica. E na clínica, né, eu atendo todos os dias, inclusive alguns sábados também. Eu vou para Cunha, atendo na cidade de Cunha. Legal. Tenho bastante paciente em Cunha. E em Guará, aqui na clínica da doutora Ana Beatriz Schmidt, atendo todos os dias, das 8 às 6 da tarde. Então eu tenho uma rotina bem intensa de atendimento. Pesado. Pesado. Às vezes não tem muito tempo para postar. Eu vejo que tem nutricionistas que geram muito mais conteúdo que eu, mas é por conta da correria. Aí quando eu tenho um tempo ou outro para fazer uma postagem, um vídeo, eu gosto de seguir mais essa linha que eu te falei. Muito legal, muito bom. Chico, então agora sim, vamos dizer de maneira intencional mesmo, né? A gente vai entrar nas perguntas relacionadas também à parte de saúde mental. Teve uma coisa que você comentou quando você falou sobre obesidade, que você trouxe que a obesidade é algo multifatorial, né? Essa pergunta nem está aqui no script aqui, né? Mas assim, fala um pouquinho mais disso pra gente, né? Assim, quais seriam, por exemplo, esses fatores, sei lá, realmente tem alguma coisa, sei lá, genética, ou tem questões também mentais, né? Às vezes problemas. Como que você enxerga isso? Então, o que acontece? É muito comum, ainda bem que você citou essa parte aqui, é muito importante, né? A pessoa ter problemas no dia a dia do cotidiano e de repente isso desencadear um ganho de peso. Por exemplo, se eu vejo no consultório diariamente, a pessoa, olha, eu ganhei 20 quilos em um ano, mas está com obesidade, mas o que aconteceu? Eu estou sofrendo um luto, eu passei por um divórcio, ou um parente está doente. Então, eu vejo a necessidade a gente precisa acolher precisa montar o protocolo de alimentação, só que daí essa parte envolve quem? O psicanalista. Né? A gente precisa a pessoa, ela precisa ter uma saúde mental, ela precisa, para conseguir fazer, para conseguir seguir um protocolo. Então, são peças fundamentais aí no processo de emagrecimento, que na maioria das vezes a gente precisa ter esses profissionais por perto para poder ter um resultado mais eficiente, né? Então, essa parte da saúde mental, que é a parte de vocês, do psicanalista, do psicólogo, tem também a parte do distúrbio metabólico, que envolve a obesidade, que é um distúrbio no centro da fome, que o obeso vai ter uma resistência à leptina, isso é fisiológico, então ele vai comer e vai continuar com fome. Caramba. Então, isso a gente precisa, em muitos casos, ter uma intervenção, identificar e ter uma intervenção do médico. Porque daí a gente consegue atuar muito bem nessa parte com a ajuda médica, com a ajuda de algum medicamento. Hoje tem, né, as famosas canetas, que são os análogos de GLP-1, né? Então, e tem vários outros, tem um arsenal, o médico tem um arsenal, o endocrinologista, de medicamentos que ele pode atuar ali ajudando. Então, esse trabalho em conjunto com a equipe, ele é fundamental, né? Na maioria dos casos, eu vejo que precisa ter esse trabalho, time, né? esse time exatamente, para a pessoa ter um resultado eficiente
para ela conseguir seguir em frente, porque não é fácil, não é algo assim, olha, você é sem vergonha, tá comendo, tem que parar de comer, não tem muita coisa envolvida ali. Tem um ambiente, né, a criança cresceu num ambiente obesogênico, tem a questão econômica, que nunca conseguiu ter um dinheiro suficiente para ter uma alimentação melhor, com mais proteína, e envolve várias vertentes aí. Social, psicológica, fisiológica. Uau. Então, precisa de um olhar mais atento para isso, para a gente conseguir cada vez ajudar mais a pessoa que está ali. Isso é uma coisa assim que você trouxe assim, que é sensacional, porque quando a gente está falando de adicção, né, questão da dependência e tal, né, a gente enxerga que é exatamente isso, tá? Então, assim, eu faço um trabalho, né, com adictos, e o que a gente vê é que a gênese, né, daquela situação, aquilo que conduziu ele até lá, 95% das vezes tem a ver ali com a história, e existe sim também uma predisposição genética, né? Também, então aquelas também coisas esqueci assim, de citar isso. aquela questão assim, do pai que molha a chupeta na cerveja e dá para a criança, ali ele pode estar despertando um gigante que está ali adormecido, e ali ele está despertando. Verdade. A questão da passividade, então às vezes crianças que estão num ambiente onde tem cigarro, onde tem de repente maconha, né, e aí você está usando de forma passiva, então até mesmo crack, né, então a gente vê a realidade é pesada, né, então a gente se depara com muitas situações assim, mas o que a gente vê exatamente nessa questão é que existe uma dor, e essa dor, aquela pessoa, ela não está dando conta de lidar com aquilo sozinho, e ela precisa de subterfúgios, assim, de recursos, né, para ajudá-la a amenizar aquela dor. Então, a gente até fala, hoje tem o Tinder, então tem aquela linguagem, né, do deu match, né? Então a gente fala assim, né, que às vezes a pessoa ela não está buscando a substância, mas ela, pelo estado de sofrimento psíquico que ela se depara com algo que preenche aquela lacuna da dor psíquica dela. Entendo. Então, assim, porque cada uma dessas substâncias, ela traz um tipo de efeito em nós. Então você tem, por exemplo, o álcool, que relaxa, o cigarro, que relaxa. A maconha, quem usa, relata que dá esse efeito, mas ela é de uma outra categoria, ela está mais para os alucinógenos, por incrível que pareça, mas os relatos são que ela causa esse relaxamento. Então, dependendo da história da pessoa, isso é o que vai trazer para ela o conforto, o alívio. É como uma panela de pressão quando você tira a tampinha, aquele tss, então assim, cara, a pessoa fala, uau, né, eu tava sofrendo esse tempo todo e isso aqui foi a resposta. Às vezes a cocaína, porque dá uma sensação de potência. Você falou tudo. Com certeza, tendo muitos casos de obesidade que tem envolvimento com álcool. Aí, entendeu? Então você resumiu aí. Porque, cara, e aí o cara, ele encontra aquilo e depois o corpo, ele fala assim, quando tiver, por exemplo, o gatilho, a situação que leve a pessoa para aquela zona de dor, o próprio corpo fala assim, irmão, usa aquele negócio que você usou, né? Exatamente. E eu dei toda essa explicação porque, às vezes, a compulsão alimentar recai sobre isso. Porque o prazer da oralidade, né? Porque, assim, tem alguns estudos, o próprio Freud falava sobre a questão oral, então esse estímulo, porque qual é o primeiro estímulo que um bebê recebe? Entendi. É a amamentação. Isso já... Você entendeu? Então, as pessoas ficam presas no que a gente chama de fase oral. E aí ela precisa descontar na boca. Uhum. E sem contar que algumas coisas, chocolate e tal, eles são fonte de prazer. Com certeza. Tudo melhora a dopamina, né? Aumenta a dopamina. Tem um livro chamado Nação Dopamina. Cara, espetacular o livro. Legal. E ele fala sobre isso. Inclusive hoje o problema das telas. Porque toda vez que você muda de um vídeo para o outro, você estimula um novo prazer ali. Você fala assim, que legal isso aqui. Aí você muda. Isso é terrível, né? Que legal isso aqui. Sobre isso, Então, é como se fosse uma adicção, cara. Então, assim, existem inclusive alguns adictos que conseguem, por exemplo, se livrar, por exemplo, do crack, mas quando você vê o cara tá na tela. Porque ele não se livrou do gerador psíquico, e aí ele tem essa necessidade dessa produção de dopamina acelerada. Ativar o circuito recompensa ali, né? Exatamente, falou tudo.
ativar o circuito de recompensa. Exatamente isso. E a questão da obesidade, em muitos casos, está ligado a isso. E aí Com a pessoa, certeza. ela tá naquela angústia e Sim. ela precisa daquele prazer para acalmar. Onde que tem aquelas compulsões, né? Só que o que acontece? O nosso corpo, né? Você vai saber disso melhor que eu, até pelo seu lado biólogo, né? É a questão da homeostase. Então o que acontece? Você começa a dar os excessos ali de dopamina, o corpo busca o equilíbrio, vai chegar num ponto que essa balança está pesando mais para o lado do que seria negativo, e aí você começa a ter ansiedade agora, não pelo seu problema psíquico que te levou aquilo, mas pela ausência do que gera dopamina. Então você começa a ter ansiedade pela comida, pela maconha, e você não consegue sair desse círculo vicioso. Então assim, olha só. A adicção, esses dias eu assisti uma palestra da Fazenda Esperança, e eles falavam pra gente assim que você pode tirar o cachimbo da boca, mas se você não cuidar da criança interior, e até mostrou uma imagem assim bem sinistra até assim, é tipo um rosto mecanizado, um cachimbão assim, e aqui na cabeça é tipo um círculozinho e um feto dentro da cabeça. Ele falou, ó, se você tirar o cachimbo, mas não tratar dessa criança, o cachimbo volta. Pode ser que ele não volte como cachimbo, pode ser que ele volte como comida, pode ser que ele volte como pornografia, pode ser que ele volte como rede social, mas ele volta porque isso aqui tá precisando do circuito de recompensa dele. Nossa, maravilhosa essa explicação sua aí, ó. Você entendeu? Então, tipo assim, por isso que é necessário, que num caso de adicção, não adianta você deixar o cara no detox, lá na abstinência, e depois soltar o cara. A importância se ele não cuidar do que leva ele a querer usar a droga. Hoje tem até uma gíria que quando os pacientes conseguem, né, eu tive um caso de sucesso bem grande, um paciente recente aí que conseguiu perder em 3 anos comigo 60 quilos sem remédio, com atividade física. Ele tinha um hábito de todo domingo fazer um churrasco e tomar umas 25 long neck. Nossa! E ele estava com uma obesidade importante, grau 3. E aí ele conseguiu emagrecer e ele sempre falava eu falei, mas caramba, você está me surpreendendo, é muito difícil isso. Não, virei a chave. Eu virei a chave. Virei a chave. Então, mindset, né? A pessoa fala muito mindset. Hoje. Isso é legal, porque daí a pessoa começa a ver um resultado ali e começa a sentir prazer naquilo. Eu acho muito importante isso. Eu tento convencer o paciente dessa forma. Olha, eu sei que você tem prazer em comer, beber, tudo, mas na hora que você começar a ver um resultado estético e na saúde, começar a conseguir subir uma escada mais fácil, fazer alguma coisa do seu cotidiano e não cansar, melhorar essa qualidade de vida, você vai começar a ficar contente com o resultado e vai ficar com medo de perder isso. Aí você vai evoluir. Exato, cara. Cara, é sensacional. Bom, vamos pegar aqui, ó. Na sua experiência, quais são os principais erros que as pessoas cometem quando tentam emagrecer por conta própria? Então, o que acontece, né? Existe uma lenda que a pessoa, assim, não sei se é uma lenda já que vem antiga, né? Que a primeira coisa que a pessoa, eu quero emagrecer, o que ela fala? Eu vou ter que cortar pão, vou ter que cortar o arroz, eu vou ter que cortar, ela começa a querer cortar alguns alimentos, só que não são esses alimentos que ela deveria cortar, entendeu? Ela precisa de um equilíbrio ali, ela vai poder comer pão, arroz, vai poder comer o que ela acha que está engordando, mas a gente vai ter que adequar ali na rotina. Então, igual eu falo para a paciente, olha, você vai emagrecer aqui uns 6 quilos, mas você vai comer 2 pães de sal. A pessoa fica até meio assustada, mas não precisa cortar o pão. E muito paciente já chega para mim dizendo que falhou em que sentido? Chico, não está dando certo, mas o que você está fazendo? Não consigo emagrecer. Daí, a hora que eu vou fazer a anamnese, mas o que você faz? É muito comum isso que eu vou falar. A pessoa acorda já fazendo uma restrição. De manhã ela já tem uma restrição. De manhã eu faço jejum, não sou contra jejum, tá? Mas eu como... De maneira adequada. De manhã eu como só ovo. Mas você não come pão, fruta, não, só ovo. E no almoço? No almoço só salada e frango. Tá. Aí eu já fico esperando, que eu sei que é aí que vem a bomba. E depois à tarde, Chico, aí que é o problema. Eu falei, mas qual que é o problema? Nossa, aí depois eu não sei o que acontece. De tarde para noite vem uma fome desgraçada, uma vontade de comer doce, lanche, açaí, pizza, do nada.
Falei, olha, então, tá vindo a fatura à noite, né? Você tem que fazer o seguinte, você não pode... Porque a pessoa, ela fica naquele ciclo vicioso. Ela, depois à noite, ela cede, acaba consumindo esses alimentos e no outro dia ela já acorda com aquela mentalidade, nossa, exagerei, preciso de restrição. E à noite come demais. Então eu falo, você precisa de um equilíbrio desde manhã, tá? Uma dieta calculada, você vai comer pão, vai comer arroz, mas é tudo a quantidade aqui que importa. Nós vamos colocar. E assim, isso seria um dos motivos que as pessoas falham, né? É muito comum isso. E um outro motivo é que muitas pessoas vêm com uma mentalidade assim, que, mas final de semana tem que aproveitar, tem que curtir. Não vou fazer dieta final de semana. E final de semana não faz nada, entendeu? Mas não segue absolutamente nada. Então ela acaba anulando, ela cria até um déficit calórico, consegue emagrecer de segunda a quinta. Começa já na sexta, sábado, domingo, comer como se não houvesse amanhã. Mas tem uma amanhã, né? Tem uma amanhã. Aí anula o resultado, aí na segunda-feira quer fazer um suco detox, um chá. Milagroso. Quer ficar sem comer. Então, o que a pessoa tem que fazer? Qual que é o maior erro, né? É matemática. É matemática. O maior erro é o seguinte, a pessoa, em vez de buscar ajuda rápido, ela fica adiando isso. Ela fica, às vezes, pegando dica de internet, de blogueiro. O famoso barato sai caro. Barato sai caro. Ela não quero ir pro profissional, eu sei o que tem que fazer, eu vou fazer aqui do meu jeito, e aí acaba não dando certo, né? A pessoa fazendo o jeito dela não dá certo, porque geralmente um dos erros, né, são vários, eu poderia ficar horas citando, mas um muito comum é isso que eu te falei. Putz. Não, e assim, eu sou testemunha disso, né? Porque eu falo, as minhas duas melhores fases, assim, foram as fases que eu fui assessorado por profissionais. Né? Então, assim, naquela época, né, que assim, a gente conseguiu um resultado assim, excelente. Então, estava acompanhado com você, e na época eu fazia personal com o JP, né, o João Paulo, lá de Aparecida. Sim. Lá da Gold. E hoje, né, que eu tô com o Calil, né, que dá assessoria de treino, alimentação, ele passa, né? Então, assim, foram assim, são as duas fases, assim, que eu tô conseguindo os melhores resultados. Ou seja, por coincidência, foram as fases que eu estava assessorado por profissionais da área, né? Claro, é importantíssimo isso. Para a pessoa ter um norte, conseguir seguir em frente e melhorar cada vez mais. Então, deixa eu ver aqui. A gente até já falou sobre isso, né? Como os fatores emocionais podem influenciar os resultados. Aqui, uma legal aqui, ó. Muitos pacientes sabem o que deveriam comer, mas não conseguem seguir. Na sua visão, por que isso acontece? Então, isso é muito comum. Eu atendo pacientes, falei ontem isso para uma paciente, que ela citou exatamente isso. Eu atendi uma paciente online, ela falou, Chico, a gente até sabe o que tem que fazer, mas eu precisava dessa consulta. E assim, eu tenho pacientes ali na clínica que eu atendo desde 2014, 2015, faz 10, 11 anos e vão lá ainda. Não vão todo mês, mas vão periodicamente e aparecem na clínica para uma consulta. E o que os pacientes me relatam, que eu falei, não, é isso mesmo, com certeza. É diferente a pessoa pegar ali, ela sabe o que tem que fazer, eu vou fazer um protocolo, só que ela não tem uma meta, não tem um prazo, não tem uma cobrança, ela não tem um incentivo, porque a consulta nutricional vai muito além do plano calculado. Né? Um desafio é fazer o quê? É tentar fazer o paciente seguir o protocolo. Né? Então, esse é um desafio grande para o nutricionista. E aí, o que move, qual que é a energia que move o paciente? É o resultado. Uhum. Então, você monta o protocolo, o paciente pegou aquele protocolo certinho, ele vai seguir, depois de um mês ali, quando volta, ele vê um resultado. Aquilo ali motiva ele a continuar, então ele precisa de motivação. É diferente do paciente fazer alguma coisa por conta própria, sabendo o que ele tem que fazer, mas ele não sabe o que está acontecendo. Ele quer saber, olha, perdeu tantos quilos de gordura, o ganho de massa, agora a gente vai fazer isso. Ele precisa de um norte, ele precisa ser acolhido, ele precisa de orientação. Então, o paciente ele precisa desse acolhimento, dessa orientação, mesmo sabendo o que tem que fazer, porque ele vai ficar mais motivado a seguir em frente. Perfeito.
essas 2 últimas semanas foram semanas assim, com bastante trabalho. E na semana passada eu fiquei resfriado ainda para ajudar. Cara, nossa, daí cai rendimento, aí eu deixei de treinar 2 dias para recuperar, para não ter de repente uma recaída ali e tal, e piorar a situação. Aí, pô, fui fazer bioimpedância ontem, falei, cara, vai dar pior, né? E assim, não, tipo, sabe, pô, melhorou ainda. Legal. Mas assim, mas é o que você falou, essa métrica, esse acompanhamento faz com que a gente fale, caramba, né, tá funcionando. E o acompanhamento do profissional, esses dias o Calil mudou minha série lá, ele colocou pra mim assim, agora você vai fazer posterior de ombro, uma serinha lá com 10 repetições, 3 vezes lá, para fazer o posterior de ombro, todo dia. Então você vai alternar, um dia você vai fazer com halter, um dia você vai fazer no voador invertido lá. Falei, cara, todo dia? Perguntei pra ele, né? É claro que eu sei, eu tô em boas mãos e tal, né? Mas falei, cara, todo dia? Sim. Aí ele pegou e falou assim, cara, é um músculo mais resistente, então o que a gente tá fazendo é leve, é um estímulo e tal. Aí eu falei, mas por quê, né, que tá fazendo isso, né? Aí ele pegou e falou assim, cara, quando você mandou a sua foto pra mim, eu percebi que o seu ombro tá rotacionado pra frente. Ele falou, então eu preciso corrigir a sua postura. E fazendo isso a gente vai fortalecer a musculatura escapular, não sei o que, e aí a gente consegue puxar. Cara, eu falei, sensacional, entendeu? Tipo, coisa que eu não percebo. Não vai perceber. Mas ele, com o olhar do profissional, ele percebeu. Clínico. Então, assim, o acompanhamento traz isso pra gente. Com certeza. Entendeu? Vai mais no alvo, né? Do que tá precisando, é individualizado. E isso vai mantendo a gente motivado. Com certeza. Aqui. O que a ciência da nutrição já mostra hoje sobre a relação entre alimentação e bem-estar psicológico? Nossa, isso tem muita coisa a ver, né? Primeira coisa que você falou, que você já citou aí, a parte oral, né, que tá ligado lá da infância, que a pessoa precisa ter um estímulo ali prazeroso da alimentação. Agora, o que a gente vê muito, né? Vou já citar o contrário para você entender o contexto da situação. Tem muitos pacientes que às vezes relatam, não depressão, mas um quadro um pouco depressivo, uma apatia, um desânimo. E assim, vários desses pacientes, quando a gente solicita um exame bioquímico para ver como é que está a saúde, tem uma deficiência ali de B12, tem uma deficiência de vitamina D, de ácido fólico, deficiência de vitaminas, micronutrientes, porque não está com uma absorção boa, está comendo mal. Então a gente corrigindo essas carências, melhora o quê? Síntese de serotonina, melhora a parte cognitiva, a pessoa vai ter mais energia a nível cerebral. Uau. Que hoje dá para, né, tem micronutrientes que são muito relacionados a isso, né? A gente poderia citar aqui a vitamina D, o ácido fólico, a B12, o zinco, né? A própria creatina, estão vendo que alguns estudos estão surgindo relacionadas à parte neurológica. Eu vi isso daí. Então, um aporte adequado de carboidratos, todo esse contexto da nutrição, da parte de micronutrientes e da parte que melhora o intestino, porque tem aquele próprio termo, né? Enfesado, fulano está enfesado. Quem que vai ficar com bom humor com o intestino preso, né? Verdade. Quem que vai ficar feliz com o intestino preso? Então a gente consegue melhorar a parte intestinal, a gente consegue, tem tudo a ver com bom humor, atendo muitas pessoas, muitas mulheres que estão na menopausa e às vezes relatam, eu estou desanimada, eu estou sem energia, e a gente tem também alguns artifícios para melhorar isso. Alguns nutracêuticos, fitoterápicos, que é uma parte minha, por exemplo, um fitoterápico excelente que eu sempre utilizo, que é a ashwagandha, que é o ginseng indiano. Então, o que acontece? Melhora toda essa parte de energia, controle de cortisol, melhora o sono. Você promover uma melhora do sono com a alimentação, com a nutrição, isso vai automaticamente refletir numa melhora do humor, numa melhora da saúde mental, porque pessoa que não dorme, que não vai no banheiro, que está se alimentando mal, como é que vai ficar legal, né, da cabeça? Não fica.
Então, a nutrição é muito importante, tem um papel fundamental na saúde mental como um todo. Então, tem vários artifícios. Eu resumiria assim, não deixar faltar a parte de micronutrientes e tentar investigar, que cada caso é um. Então, a gente acaba investigando com exame bioquímico. É lógico que vai ter caso que a gente sabe que vai precisar, como eu já citei, de uma intervenção de um médico para usar algum medicamento para melhorar isso, regular. Mas assim, o medicamento também sozinho ele não vai fazer o papel dele, né? A pessoa tem que fazer a parte dela, que é alimentação saudável, atividade física, tudo isso que é o contexto geral para ela ter essa melhora da saúde mental. Muito louco, né? Porque assim, infelizmente, muita gente diminui a nutrição a questão estética. Exatamente. Eu quero emagrecer, eu quero ficar forte, eu quero ficar isso. Acha que é só isso. Que é só isso, cara. E na verdade, eu acho que o pensamento devia ser o contrário, né? Primeiramente, eu preciso estar bem. Exatamente. Né, isso é consequência. Claro que a estética vai ajudar na autoestima, vai ajudar em outros fatores psicológicos também. Claro. Mas, assim, a base de tudo é você estar saudável, porque o estar saudável já vai trazer inúmeros benefícios, né? Eu adoro atender um perfil de paciente que quando eu pergunto, a primeira pergunta da minha anamnese é qual que é o seu objetivo? A pessoa fala, olha, eu quero melhorar minha saúde. Por quê? Eu sei que a pessoa buscando a melhora da saúde, como consequência disso, vai melhorar a estética. Claro. Porque ela vai começar a comer melhor, se exercitar. Então, essa parte da estética é importante. É um ganho secundário. Só que é um ganho secundário, é uma consequência. Perfeito. Nossa, perfeito, cara. Deixa eu ver aqui. Você falou dos atletas, né, de endurance. Quais são, então, os maiores desafios nutricionais que você encara aí com esses atletas? Porque, cara, são rotinas pesadas. Exatamente. E também, já aproveitando aqui o gancho, né, a relação também dessa questão da disciplina alimentar que um atleta desse tem que ter e com a questão da parte mental no desempenho dele, assim, cara. Tá, o que acontece? Acompanho muitos atletas de corrida, de mountain bike. Um desafio aí para o nutricionista seria sempre adequar o plano alimentar à fase que o atleta está. Então ele tem, assim, o treinador ele vai montar uma planilha ali. Então aquela planilha, ele vai aumentando o volume de treinamento. E a gente precisa adequar o plano alimentar a isso. Porque vai aumentando a demanda energética, vai chegando perto da prova e vai aumentando. Então é muito específico, tem muitos detalhes. É um plano alimentar que dá mais trabalho para a gente elaborar, porque a gente precisa pensar em tudo. Olha, antes do treino longo, no dia anterior, você vai ter que fazer um aumento da ingestão de carbo. No dia do treino longo é isso. Nos dias de treino, depois passando a prova, que daí você vai diminuir o volume, a gente precisa manter a composição corporal, você precisa voltar, que a gente precisa adequar essa ingestão calórica. Então é muito dinâmico. Continuar comendo. Exatamente, pode ganhar peso. Então é muito dinâmico. A gente, não é algo que a gente monta um planejamento e fica na linha do tempo ali, o paciente segue 2, 3 meses e vai voltar com o resultado. Porque a gente precisa adequar sempre o protocolo, o plano alimentar precisa ser extremamente estratégico à fase que o paciente está. Então essa seria, vamos dizer assim, a dificuldade que o nutricionista tem, que o atleta também tem, porque ele precisa seguir aquilo ali. Então ele precisa ser muito disciplinado, porque são detalhes que ele vai ter que se apegar. Olha, então se a pessoa não tiver muita disciplina, ela vai acabar errando alguns pontos e são pequenos erros que na somatória disso vai acarretar numa performance um pouco pior do que a gente precisava. Então o paciente, mas graças a Deus o que acontece? O que eu vejo? O atleta tem esse perfil, né? Ele acaba tendo uma facilidade maior, é uma dificuldade, mas ele vai ter uma facilidade para seguir esses protocolos, porque ele quer muito ir naquela prova e bem. Ele quer um resultado bom, então ele fica motivado. Acaba se submetendo e se disciplinando. Ele acaba submetendo e disciplinando, mesmo com pequenos detalhes que você vai mudando ao longo do tempo.
Eu tenho um amigo, foi até o rapaz, né, que é um professor também lá do Senac, que correu comigo lá na São Silvestre, e ele vai correr amanhã, 42 km, maratona lá em São José. E ele vinha nessa pegada. Ontem ele estava comentando comigo que teve na planilha, ele faz o acompanhamento lá com um cara de corrida lá, acho que é o Serginho, lá de Lorena, e aí ele falou que teve semanas que eles correram 90 km ao longo da semana. É muito puxado. Cara, daqui em São José dos Campos, cara, pô, ele faz 1 hora de carro, você imagina, é um negócio surreal. Mas assim, são vários treinos, né, nessa pegada, e aí aconteceu exatamente isso, porque só que assim, ele vinha se alimentando para essa intensidade de treinos, certo. E na semana, acho que nas 2 últimas semanas, eles fazem treino mais de tiro, uns negócios mais... É uma semana mais reduzida, né, de volume. E ele falou assim, já consegui recuperar, porque ele secou, né, daí ele falou assim, cara, já recuperei 3 quilos essa semana, só de diminuir a intensidade. Começa a acumular mais glicogênio. Então, e aí a prova é amanhã, daí ontem ele tava arrebentando no cardio, no carbo lá. No carbo, essa estratégia é fundamental. Ia comer macarrão depois da hora que chegasse na casa dele e tal, e hoje a mesma coisa, e hoje, além de tudo, ele já ia tomar, acho que 1,5 litro de eletrólito, sabe, tem umas coisas, uns macetes assim. É um preparo assim, muito específico. 42 km. Esse carb up aí é fundamental, o paciente entender isso aí, entender o porquê fazer isso, e tentar seguir a risca. E também uma coisa importante que eu gosto de citar, o paciente tem que se atentar também ao que não comer antes da prova, porque às vezes ele está acostumado com uma alimentação específica, aí ele de repente no dia da prova, eu sempre falo isso, ele consome algo diferente, que não cai tão bem, que tem uma digestão mais lenta, difícil, isso pode impactar negativamente no resultado. Então, ontem o pessoal pediu lanche lá no Senac lá. Aí a galera tava comendo lanche lá e tal, e aí ele não comeu, né? Aí, eu tava na minha marmitinha, ele tá atento, e ele também, e tem uma outra moça que vai correr 21 na mesma prova, né, a meia maratona lá, e ela também não, ela levou também a comidinha dela, aí eles falaram assim, pô, não vou comer porque eu não sei como é que vai cair isso aqui. Exatamente. Entendeu? Daqui a pouco dá algum desarranjo, alguma coisa. Desarranjo, eles estão certíssimos. Como é que eu vou correr domingão, né? Então eles seguraram, não entraram na onda, né? Não pode furar. Chico, já caminhando assim pros finalmentes, deixa eu pegar aqui. Qual foi um caso marcante na sua trajetória profissional que mostrou a força da nutrição em transformar a vida de alguém? Tiveram vários casos marcantes, mas vou pensar um aqui. Eu vou falar um que, assim, na época eu não sabia que era tão marcante. Só que eu fiquei sabendo depois de alguns anos, até me arrepia falar desse caso, que é um caso que eu fiquei muito contente, né? Foi um adolescente que eu atendi, ele tinha, acho que foi em 2015 ou 2016, ele tinha 15, 16 anos, ele chegou com obesidade, e ele chegou com uma baixa estima muito, assim, tava nítido ali, e foi com a mãe, e aí, às vezes eu gosto muito de conversar, minha consulta eu gosto de fazer com calma, aí eu vi que ele precisava eu senti que ele precisava de algo a mais ali, só que eu não estava sabendo da gravidade da situação. Aí eu peguei e contei a história. Olha, seguinte, quando eu era criança, eu era bem gordinho, o pessoal me chamava de Chico Baleia, 10 sacos de areia, sofri muito bullying. Eu percebi que ele ficou bem atento a tudo que eu falava. Então ele sabe o que eu tô passando. E aí o que eu fiz? Eu tinha 2 opções, ou me entregar e me afundar mais, ou de repente falar, não, eu quero virar o jogo. E eu resolvi virar o jogo. Eu comecei a treinar, na época não tinha nem informação de comprar revista na banca para ver o que tinha que comer e tal, e comecei a ter um resultado excepcional, né, por mim mesmo, assim, que a gente tinha pouca informação, né. A gente na nossa fase, não tinha internet, nada. Tinha YouTube, não tinha nada. Aí tudo bem, ele começou a ter um resultado bacana, ele voltou algumas vezes, começou a ter um resultado legal, e melhorou, aí depois nunca mais apareceu e ficou isso mesmo. Aí só que depois, mais ou menos de 5, 6 anos,
A mãe dele voltou e fez uma consulta comigo. E aí, quando ela chegou toda emocionada e falou: Chico, quero te falar uma coisa. Eu falei: o que você quer falar, né? Você salvou meu filho. Eu fiquei arrepiado. Eu falei assim: como assim? Ele falou: lembra que você atendeu? Ele tá super bem. Hoje não voltou, mas tá super bem. Você não sabia de nada, que eu não tinha como falar na frente dele, mas ele tinha tentado suicídio. Olha. Ele ia se matar. Você foi um divisor de águas na vida dele que você não tem ideia. Ele saiu daquela consulta, outra pessoa, aquilo que você falou mexeu com ele e ele foi para cima. Foi por isso que ele teve aquele resultado. Eu já estava desesperada, não sabia mais o que fazer com ele. Eu estava no fundo do poço, a mãe falou, porque era grave, era uma situação grave. E só que ela me contou isso depois de alguns anos que eu fiquei sabendo, e eu acho que isso aí me marcou. Foi algo que eu fiquei extremamente feliz de saber isso, que você fala: nossa, então eu contribuí para alavancar a vida de uma pessoa que estava ali indo para um caminho errado, que podia ter um final trágico, né? Sim, nossa, que história. Porque assim, é sobre isso, cara. É sobre poder ser ouvido. Eu até fiz um vídeo agora esse mês, postei sobre isso, sabe? Porque, né, mas a gente está, né, na data que a gente grava esse vídeo é setembro, né? Então a gente está na questão do setembro amarelo. E o que a gente vê é que muitas pessoas estão passando por coisas, elas dão indícios, elas dão sinais, mas as pessoas, por N motivos, né? Aqui a gente não está para julgar e tal, não, a questão não é essa, mas acabam às vezes não percebendo, ou achando que é frescura, e essas pessoas não são ouvidas, e a dor, ela chega num nível tão insuportável que ela não vê uma outra possibilidade a não ser cessar essa dor em definitivo, né? Então, muito triste. É muito triste, né? Então, assim, eu acredito muito nisso, né? Então Deus te usou naquele momento como um instrumento, né, dele, para ouvir e falar aquilo que aquele garoto precisava ouvir, que aquele adolescente precisava ouvir, né? Então acho que a nossa profissão, né, acho que pra gente que lida com pessoas, que é exatamente o que o Viktor Frankl falou, é entender que não é um caso, que é um ser humano. Que é um paciente, e que por trás desse paciente é um caso. Há uma patologia, há algo que precisa ser visto. Mas é uma história ali, né? Mas é uma história. É uma história. Exatamente. E essa história precisa ser entendida, precisa ser ouvida, precisa ser significada. Pra gente poder ajudar. Exatamente. Então, assim, por isso que, né, o Freud, ele traz, eu plagiei essa frase do Freud, né, que é: a cura vem pela fala. Sensacional. E a cura vem pela fala. Então, no momento em que você pôde falar com ele, né, e de repente ele, né, se sentir ouvido de certa forma, né, se identificou com a situação, e aquilo ali mudou a vida dele. Foi extremamente gratificante. E eu acho que a gente tem que olhar para todas as pessoas que estão aqui, porque assim, a gente sempre cai no erro, Chico, de querer medir as pessoas com a nossa régua. Então, assim, com a régua da nossa história. Então, às vezes aquilo é simples para nós, mas a gente não sabe que por trás de uma vida tem uma história que torna aquilo insuportável para ele. Sem e a gente dúvida. Querer medir com a nossa régua, sabe? Não. Entendi. Então, assim, é olhar, é ouvir, é entender, é validar aquilo, né? Que aquela pessoa fala: cara, faz sentido. Para você isso é pesado. Né? Então, mas vamos resolver, né? Então, eu acho que a gente que lida com pessoas, né, a gente tem que estar muito atento a isso aí. E por último, né, para fechar, que conselho que você daria, né, para as pessoas que estão nos assistindo, né, que vão nos assistir aí, enquanto, né, esse vídeo vai ficar lá para sempre lá no ar, lá no YouTube lá. Que conselho que você dá para as pessoas, né, com relação a isso, né, a essa questão do cuidado, né, do autocuidado, né, de se cuidar? Eu acho que eu resumiria em uma frase isso: busque ajuda profissional. Então, se há profissionais que estudaram para isso, que são competentes, tem que buscar essa ajuda. Muita gente fica querendo resolver por conta própria, fica tentando, mas não busca ajuda. Busca ajuda de um psicanalista, de um nutricionista, de um médico. Então, é
é extremamente necessário a pessoa entender que sozinha, muitas vezes, ela não vai conseguir melhorar isso aí. Que essa ajuda profissional vai ser fundamental para o paciente atingir o resultado que ele quer. Show de bola. Eu falo muito isso para os pacientes, né? Porque às vezes eles falam, nossa, mas se você falando aqui é tão simples, né? Eu falo assim, então, é por isso que a gente precisa dos profissionais. Se fosse assim, qualquer livro de autoajuda... Exatamente. O chat GPT... resolveria os seus problemas. Mas assim, quando se trata de nós, quando a gente precisa fazer algo para nós mesmos, né? A gente entende isso na psicanálise, que existem mecanismos de defesa, de bloqueio, que impedem que a gente consiga acessar determinados conteúdos e entendê-los melhor. Porque isso nos causa dor, e o nosso corpo, ele zela por um princípio que o Freud chamava de princípio do prazer, que visa nos proteger de situações dolorosas. Então, por isso que tem coisas que você não lembra, que você esqueceu, porque a sua mente, ela faz isso, ela fala, cara, esconde isso. Entendi. Para que você... Então, aí você, por mais que você tente, você não consegue acessar. Então, assim, cuidar de si mesmo, sem a visão de um profissional especialista naquilo, é muito mais difícil. Muito mais difícil, com certeza. Chico, e já que você falou, né, para buscar um profissional, fala pra galera, assim, como que a gente encontra o Chico? Né? Olha, na rede social, nutricionista Chico Zaltzman, aí lá tem um link para agendamento, e para quem quiser procurar, eu estou aqui na clínica da doutora Ana Beatriz Schmidt, dermatologista, na rua Durval Rocha, 442, Vila Paraíba, Guaratinguetá. Perfeito. No seu Insta tem lá o contato telefônico, tem um link lá na bio, clicando no link já cai no WhatsApp da clínica para agendamento de consulta. Perfeito. Chico, deixa eu agradecer você aí, cara. Muito obrigado. Meu irmão. Valeu mesmo, cara, pelo papo. Aprendi muito. Obrigado, eu também. Valeu, cara. Tamo junto, Alcir. Valeu, mano. Show, cara.